Fala pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho dentro do nosso assunto de ventilação mecânica sobre um dos assuntos mais importantes e mais desafiadores da medicina, que é como ventilar um paciente com asma e DPOC, aqueles pacientes com distúrbios obstrutivos. Vocês vão entender até o final dessa aula do porquê que esse tipo de ventilação é tão desafiador e tão difícil, e o objetivo dessa aula também é trazer alguns recursos e algumas estratégias para que vocês consigam ventilar e manusear adequadamente esses pacientes que estiverem diante de vocês. Então vamos entender um pouquinho. Quando eu estou falando de paciente com asma e DPOC, eu estou falando de pacientes que têm distúrbios obstrutivos. Então é aquele bronco que está fechado, onde o ar consegue entrar, mas não consegue sair. E isso vai levar a uma série de repercussões fisiopatológicas que vão levar esses pacientes a ficarem tão gravemente doentes da parte respiratória. Antes da gente chegar no ponto da ventilação mecânica e falar como fazer para ventilar, vamos entender por que isso é importante. Por que a gente destinou uma aula inteirinha desse curso para falar de ventilação de paciente com asma e DPOC? Será que isso é tão relevante assim na minha prática? Só para vocês entenderem, eu trouxe alguns dados epidemiológicos interessantes para a gente ter dimensão do como isso é grave. Crise de asma corresponde a aproximadamente 2% das admissões na UTI, e metade desses pacientes que forem admitidos na UTI vão precisar de ventilação mecânica. Além disso, a mortalidade hospitalar desses pacientes que foram admitidos na UTI chega a 10%. Então, uma a cada 10 pessoas com crise de asma que foi para a UTI vai morrer. E não é pouca gente que vai para a UTI, é 2% das admissões em UTI. Tá conseguindo entender a dimensão desse problema e quantos pacientes sofrem de doenças como essa? DPOC, então. DPOC corresponde a 10% dos pacientes que estão em ventilação mecânica nas UTIs. Então, se você pegar 10 pacientes entubados na UTI, um deles vai ser por conta de um DPOC exacerbado. Além disso, a mortalidade hospitalar dos pacientes com DPOC é muito pior que a da asma, é de 11% até 24%. Quase um quarto dos pacientes com DPOC vão falecer na internação por conta de distúrbio respiratório. Isso tudo aqui já dá um panorama para a gente de que é realmente bastante grave, de que é uma doença realmente significativa e que a gente precisa dominar como é que faz para ventilar esses pacientes para evitar de trazer mais prejuízos do que benefícios para eles. Então vamos entender fisiopatologicamente o que acontece. Ninguém vai entrar muito a fundo na fisiopatologia, mas é muito interessante a gente entender por que esses pacientes ficam tão graves, e tudo parte daqui. O porquê que essas ventilações são tão difíceis vai sair desse esquema aqui que eu vou mostrar para vocês. Então acompanha. Olha só, um paciente com distúrbio obstrutivo, seja ele por broncoespasmo, como no quadro da asma, ou seja por uma destruição crônica do parênquima, como no caso de um DPOC, ele vai fazer aquele distúrbio que eu falo que é obstrutivo. O ar entra, mas o ar não sai. O que isso leva? Uma dificuldade expiratória. Então, vai ser aquele paciente que luta para colocar o ar para fora. Vai ser aquele paciente que tem um tempo expiratório prolongado. Aquele paciente que faz uma prensa abdominal para conseguir empurrar o ar para fora do pulmão. Ele vai destinar todo o esforço dele a esvaziar os pulmões. Nem sempre ele vai conseguir. Ele não conseguindo, vai acontecer o que a gente chama de aprisionamento de ar dentro dos pulmões. Muito ar fica preso lá dentro que não consegue ser expelido. Isso leva a uma hiperinsuflação. Então, aquele pulmão completamente armado, cheio de ar, que o paciente, apesar de fazer esforço, não consegue colocar o ar para fora. O que essa hiperinsuflação leva? Ela leva a uma coisa que a gente vai chamar de auto-PIP. A gente até vai conversar daqui a pouquinho sobre isso, mais detalhes, mas auto-PIP basicamente é um aumento de pressão intratorácica muito grande. A pressão dentro do tórax do paciente, por conta desse aprisionamento aéreo, fica grande, e com isso leva a uma instabilidade hemodinâmica. Por que leva a instabilidade hemodinâmica? Pensa que é um pulmão que está completamente cheio de ar, aumenta a pressão intratorácica. Com isso, eu diminuo o meu retorno venoso, porque a pressão lá dentro está muito grande, e com o meu retorno venoso diminuído, eu levo a um quadro de instabilidade hemodinâmica. Lembra que o meu VD depende de pré-carga? Se eu tiro a pré-carga do VD, se eu diminuo o retorno venoso, ele vai bombear mal, e isso vai se repercutir para o ventrículo esquerdo e levar esse paciente, em última instância, a ficar com instabilidade hemodinâmica. Então aqui já uma coisa está levando a uma situação de bastante gravidade. Mas vamos ver o que mais que acontece.
Auto-PIP também, quando o pulmão está muito cheio de ar, quando a pressão intratorácica está muito grande, leva a um prejuízo nas trocas gasosas. Se aquele ar não consegue sair, ele vai parar de entrar adequadamente. Se o ar não está entrando e saindo adequadamente, eu não consigo lavar CO2, eu não consigo trocar O2 por CO2. E quando isso acontece, eu começo a reter CO2, começo a ter muito CO2 retido no meu sangue. Quando eu retenho muito CO2 no sangue, o corpo da gente interpreta o seguinte: eu preciso respirar mais rápido para conseguir lavar esse CO2. E no que ele faz isso, ele piora a auto-PIP dele. E no que ele piora a auto-PIP, ele piora a estabilidade hemodinâmica. Olha só o que está acontecendo aqui. Uma coisa levando a outra a ficar ainda mais grave. Vai piorar. Veja só, o paciente, quando ele começa a acumular CO2, ele não consegue lavar, ele entra numa situação que a gente chama de insuficiência respiratória hipercápnica, uma retenção gravíssima de CO2 que vai levar a uma acidose respiratória. Então, junto a tudo isso daqui, eu tenho um paciente extremamente complexo na minha mão, um paciente que está retroalimentando aí uma cadeia de gravidade, que a cada vez que ele tenta se compensar, ele piora mais, e eu preciso colocar um ponto para intervir nisso daqui e conseguir fazer com que o meu paciente não tenha um desfecho desfavorável, que o meu paciente não evolua a óbito por conta dessa cadeia de eventos ruins aqui que se sucedem. Então, esse aqui é o panorama do nosso paciente e é isso que a gente vai tentar desenrolar ao longo da aula para que vocês saibam como agir e como intervir para resolver esse problema desse paciente aqui. Bom, então, para a gente reconhecer inicialmente esse paciente, eu falei para vocês de paciente que é hiperinsuflado, que tem um tempo expiratório prolongado, é só para a gente destacar alguns pontos importantes do quadro clínico, para a gente identificar precocemente esses pacientes. Paciente com distúrbio obstrutivo, ele vai apresentar na ausculta pulmonar roncos e sibilos difusos. O tempo expiratório é prolongado, como eu falei para vocês, aquele paciente que luta para colocar o ar para fora. Ele pode fazer, a partir do momento que ele vai retendo mais CO2, uma taquipneia e uma respiração superficial. Então, ele não consegue fazer respiração ampla e profunda, não tem nem aonde colocar todo esse ar. Então, ele começa a fazer uma respiração cada vez mais superficial. Até que ele pode chegar num ponto que o ar entra e sai tão pouco que a gente chama isso de tórax silente. Você escuta o pulmão, você não ouve nem sibilo. É tão pouco ar que está entrando que mal consegue fazer o barulho do sibilo. Nada entra e nada sai. Chega quase nesse ponto de tórax silente. E isso daqui é quase uma iminência aí de parada respiratória do meu paciente. Então, chegou um paciente sem ausculta nenhuma no pulmão, pode ficar atento, 1000 estrelas para esse paciente, é um paciente gravíssimo, tem que ser a sua prioridade imediata. O paciente pode fazer uso de musculatura acessória ou ele pode já nem usar mais por fadiga muscular. Ele pode se apresentar aí diferentes aspectos aí da sua evolução da insuficiência respiratória. Ele pode ter diminuição do débito cardíaco, como eu expliquei para vocês a questão do auto-PIP, e ele pode, em última instância, começar a evoluir com sonolência e rebaixamento do nível de consciência, seja por um prejuízo nas trocas, seja por acidose, seja por uma retenção excessiva de CO2, vai levar tudo a ele a ter uma apresentação clínica como essa daqui. Inicialmente, quando você se conhece um paciente como esse da emergência, a primeira coisa é vocês tentarem identificar o que levou esse paciente a ficar grave desse jeito. Será que é uma exacerbação da doença de base? Será que é um broncoespasmo novo que ele nunca teve, como por exemplo uma anafilaxia? Ou será que é um paciente asmático que exacerbou porque se expôs a um alérgeno? Será que ele está com uma pneumonia, ele tem uma infecção associada e aí eu vou ter que começar antibiótico para esse paciente também? Ou será que esse paciente teve um TEP? Será que ele teve evento súbito e de repente isso daí está se tratando de um TEP? Ou será que ele já é um DPOC grave, ele já fez um corpo pulmonar, ele está desenvolvendo também um quadro de IC? Então, a primeira coisa, depois de você tentar identificar o que levou esse paciente até esse evento, a gente vai ter algumas condutas iniciais que você vai instituir de imediato para esse paciente na sala de emergência. No caso de pacientes com asma, pacientes com broncoespasmo, que não tem aquela alteração estrutural do DPOC no pulmão, a gente tem algumas medidas que são benéficas. Medidas broncodilatadoras, por exemplo, um beta-2 agonista, que seria representado pelo salbutamol, ou sulfato de magnésia. O sulfato de magnésia é uma medicação que funciona muito bem na asma, não tem benefício para o DPOC, mas no asmático tem. É quando a gente fala que vai sulfatar o paciente, ele faz uma broncodilatação que pode evoluir com melhora do quadro. Outra medida importante na asma vai ser o corticoide, ele não tem uma ação imediata, mas aí a longo prazo ele vai ter uma ação anti-inflamatória nas vias aéreas e vai diminuir o quadro de broncoespasmo do paciente também.
VNI na asma não tem benefício comprovado, a gente não faz de rotina, a gente não tende a instituir, a gente entende que colocar VNI num asmático é só retardar uma intubação sem benefício e talvez entubá-lo num momento aí mais desfavorável. Então, não adianta fazer VNI no asmático, adianta fazer as outras medidas apenas. Já no paciente DPOC, o que eu tenho de arsenal terapêutico para o manejo inicial? O paciente DPOC também vai se beneficiar de broncodilatador, representado aí pelo beta-2 agonista, como por exemplo o salbutamol. Ele vai se beneficiar também do corticoide, com o mesmo raciocínio do asmático, de não ter ação imediata, mas ter uma ação aí a longo prazo que vai levar ele a ter melhora. Antibiótico tem algumas indicações específicas para o DPOC, então se ele tiver um catarro purulento, se o paciente tiver 2 critérios cardinais de exacerbação, a gente vai introduzir para ele antibiótico também. E VNI para o DPOC vai ser fantástico, vai ser fundamental. E eu queria comentar um pouquinho com vocês agora do quão maravilhoso é essa terapêutica que a gente chama de VNI, que é a ventilação não invasiva, que salva muitos DPOCs de serem entubados e que leva a ter desfechos muito mais favoráveis. E só uma observação antes, o sulfato de magnésio aqui para o DPOC não funciona. Então não adianta sulfatar o paciente com DPOC, que não vai ter benefício, a gente também só vai estar retardando outra terapêutica. Mas o que funciona para o DPOC, que não funciona para o asmático, é a VNI. E VNI é uma terapêutica muito interessante, é uma terapêutica cada vez mais utilizada. A gente tem diversas interfaces possíveis de colocar um paciente na VNI, que vai ser a ventilação não invasiva com pressão positiva. A gente tem, por exemplo, essa primeira máscara aqui, que vai ser uma máscara que vai pegar todo o rosto do meu paciente, incluindo olhos, nariz e boca. A gente chama essa máscara de full face. Eu tenho outro tipo de interface, que é só essa máscara oronasal, então pega boca e nariz, que costuma ser a mais disponível no mercado. Eu tenho modelos de máscara que vão pegar só o nariz do paciente, e isso vai ser usado muito em uso domiciliar para pacientes que fazem uso de BiPAP em casa, para pacientes que usam para apneia do sono, eles podem usar esse tipo de interface. E a gente tem a mais recente, a mais nova, que é esse capacete aqui, que acaba englobando toda a cabeça do paciente. Qualquer uma dessas máscaras tem como finalidade colocar uma pressão positiva para dentro das vias aéreas do meu paciente. E é isso que a gente vai chamar de ventilação não invasiva. A gente não coloca um tubo dentro da traqueia, mas a gente coloca uma máscara com pressão positiva. Essas interfaces diversas, elas vão variar aí de acordo com o local que você está trabalhando, o que vai estar disponível. O que a gente conhece um pouquinho mais sobre elas? Essa aqui, apesar de parecer a mais esquisita, é a mais bem tolerada para os pacientes. Em relação ao desfecho clínico, nenhuma tem superioridade em relação à outra, exceto a nasal, que a gente restringe para uso domiciliar, mas comparada a essas 3 interfaces utilizadas no hospital, nenhuma acaba tendo diferença no desfecho clínico, mas elas têm muita diferença em relação à aceitação e conforto do paciente. E aí, essa daqui é a que eles acabam preferindo, é a mais fácil do paciente se adaptar, apesar de ter esse formato um pouquinho mais diferente em relação às outras. E essa é a mais disponível no mercado, é a que a gente encontra na maioria dos lugares, mas fica aí várias opções para vocês conhecerem de como ligar a interface da VNI com o paciente. Por que a VNI é tão importante? Eu vivo ressaltando, falei que a VNI é muito boa, que a VNI melhora, mas é comprovado que a VNI tem benefício a longo prazo. Ela tem menos complicações relacionadas à ventilação mecânica, ela diminui o tempo de internação dos pacientes, diminui o tempo de permanência na UTI, reduz mortalidade. Então, a longo prazo, fazer VNI para os meus doentes é uma coisa que vai evitar a intubação e vai fazer eles viverem mais. Por isso que é importante da gente falar a respeito, por isso que é importante a gente conhecer. E quando eu tô falando de pacientes com distúrbios obstrutivos, o que eu puder fazer que evite a intubação é melhor. Porque como eu já comentei lá no comecinho da aula com vocês, ventilar esses pacientes vai ser um grande desafio. Vamos só entender como é que a VNI funciona. Quando eu falo de VNI, eu tenho 2 modalidades diferentes. Eu tenho o CPAP e eu tenho o BiPAP. O que é o CPAP? O CPAP vai ser uma pressão contínua na via aérea do meu paciente. Um nível de pressão apenas, eu coloco pressão positiva para dentro das vias aéreas do meu doente e mantenho um único nível de pressão. Qual que é a função disso? É manter a via aérea do meu paciente aberta, patente. E uma vez que o caminho está aberto, o ar entra e sai com maior facilidade. E é só isso que ela faz. O CPAP, um nível de pressão, mantém a via aérea aberta. Num paciente com distúrbio obstrutivo, isso por si só já ajuda, porque eu abro a via aérea e aí ele consegue manipular esse ar com maior facilidade. Mas existe um recurso ainda melhor do que o CPAP para um paciente com distúrbio obstrutivo, que é o mais indicado e que é o BiPAP.
O BiPAP, ele vai manter não só esse nível de pressão único, mas quando o paciente sinalizar para o aparelho que ele quer respirar, então quando ele fizer aquela pressão negativa que gerar um trigger, a máquina vai entender e vai jogar uma pressão positiva ainda maior durante a inspiração. O que que isso leva? Quando a máquina joga essa pressão maior durante a inspiração, ela acaba gerando um volume corrente maior para o meu paciente, e isso faz com que ele consiga lavar o CO2. Por isso que o BiPAP é mais indicado no DPOC do que o CPAP. Bom, quando que eu vou indicar VNI para o meu paciente? Quando que eu vou escolher fazer VNI como a minha primeira terapêutica? No caso de um DPOC exacerbado em que o paciente não esteja em iminência de parada respiratória, você vai tentar fazer. O DPOC exacerbado, às vezes o paciente vai cursar com um pouquinho de sonolência, e fazer VNI para um paciente que está rebaixado não é muito adequado. Mas se ele estiver rebaixado por conta de um DPOC exacerbado, a gente pode dar uma chance para ver se ele responde a VNI. Você pode colocar máscara de VNI, ficar do lado do leito do seu paciente e ver se ele vai ter alguma melhora com aquilo. Não é um paciente que você vai deixar na VNI e vai embora. Você vai ter uma vigilância próxima, mas muitas vezes eles respondem tão rápido que vale a pena essa tentativa para eles. Outras indicações de VNI vão incluir insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo de pulmão cardiogênico, insuficiência respiratória no imunodeprimido e COVID, que é a indicação mais recente. A gente vê alguns pacientes beneficiando com isso também. Só para a gente fazer um apanhado geral de VNI, só para vocês conhecerem como é que essa terapêutica funciona e quando que ela é indicada. Mas nem sempre ela vai dar muito certo, né? Algumas vezes a gente vai tentar alguns ajustes e algumas vezes o meu paciente vai falhar. Os ajustes principais que eu tenho na minha VNI primeiro deles, a fração expirada de oxigênio. Então eu posso colocar uma porcentagem de oxigênio que vai de 21 até 100%. Eu vou guiar isso pela saturação do meu paciente, tentando estabelecer uma meta de até 90%. Outro ajuste que eu vou fazer é a pressão inspiratória do doente. Então, a pressão inspiratória a gente tem uma meta aí de 10 a 15 centímetros de água, mas isso vai depender um pouco da complacência pulmonar do meu doente, do quanto que ele está fazendo de volume corrente com isso e do quanto ele contribui com a própria musculatura dele. Nem sempre os pacientes toleram uma pressão expiratória tão alta. Então, a dica que eu dou para vocês, comece com parâmetros mais baixinhos e conforme o paciente vai tolerando a VNI, você vai subindo progressivamente até diminuir o desconforto e até ele fazer um volume corrente adequado que você queira. O último parâmetro que a gente ajusta na VNI vai ser a PIP. A PIP a gente pode setar de 8 até 10, e aí o mesmo raciocínio da pressão expiratória começa com valores mais baixos e aumenta progressivamente até o paciente conseguir se adaptar. A gente costuma deixar um valor que não é inferior a 5. 5 seria uma PIP fisiológica, então a gente sempre deixa de 5 para cima, chegando aí no máximo de até 10. Bom, a frequência respiratória do meu paciente não é algo que na VNI eu vou programar. Na VNI, quem faz a frequência respiratória, quem determina frequência e tempo expiratório é o próprio paciente. Por isso que para dar certo, o paciente precisa ter drive respiratório. O volume corrente, ele vai ser uma consequência do que vai acontecer com a pressão inspiratória que eu estou dando. Então, se der uma pressão inspiratória mais alta, ele faz um volume corrente maior, e se der uma pressão inspiratória mais baixa, ele faz um volume corrente menor. Lembrando que o volume corrente ideal para cada pessoa não depende do peso, depende da altura. E aí, com base na altura, eu vou calcular o peso ideal do meu doente e calcular o volume corrente pelo peso ideal. Mas a gente não leva em conta peso real dos nossos pacientes. Quando que eu vou ficar preocupado se a minha VNI não estiver tendo resposta? Quando é que eu vou olhar e falar, hora de parar, hora de tentar outra estratégia porque a VNI não deu certo? Então, se eu tiver que aumentar progressivamente a minha pressão expiratória, a minha PIP ou a minha FO2 para o paciente, um sinal de alarme que aquilo pode ser que não funcione. Quando tiver uma FO2 maior que 60%, uma PIP maior que 8%, o paciente estiver lá limítrofe na saturação, não está conseguindo subir mais que 90%, outro sinal de alerta. Quando a pressão expiratória estiver muito alta, acima de 20, para conseguir alcançar um volume corrente aí relativamente baixo, de 4 ml por quilo, ou um paciente que tem uma complacência pulmonar muito reduzida, também vai ser outro sinal de alerta. Quando tirar a VNI, o paciente quer beber um copo d'água, tomar uma medicação e a saturação despencar quando eu tirei, também é um sinal que a gente vai ficar atento. Ou se o paciente começar, mesmo em vigência de VNI, começar a ficar sonolento, ou ficar agitado, ou sudoreico, taquipneico, taquicárdico, começar a fazer arritmias, são sinais de que talvez a minha terapêutica não tenha dado certo.
E aí a gente pode chegar num ponto que a gente vai falar que não deu certo a VNI, foi refratário ao uso de VNI e a gente precisa entubar. Então, alguns sinais de falência. O paciente não tolerou de jeito nenhum a máscara. Tentei colocar, mudei o tipo de máscara, não deu certo. Ou o paciente está completamente assincrônico, está brigando com a máquina, está tentando arrancar, está tentando fazer uma respiração e o ventilador quer fazer outra. Você tenta ajustar e não melhora. Não melhorou os sintomas, não melhorou a saturação, o paciente continua desconfortável, continua fazendo uso de musculatura respiratória, ou ele começou pior ainda, evoluiu com um quadro de instabilidade, arritmia, não deu certo. Se tiver sinais de falência, esse paciente não se adaptar à VNI, por mais que essa terapêutica seja boa, por mais que ela diminua a mortalidade, por mais que a gente queira tentá-la, às vezes a gente vai precisar entubar o paciente. Então, se precisar entubar o paciente de forma urgente, seja por qualquer sinal de falência, seja porque ele parou de respirar, de ter drive, seja porque começou a vomitar, começou a ter secreção em abundância, a gente vai precisar entubar o doente. Outro sinal de alerta seria, não melhorou depois de 30 minutos, dá um prazo, o paciente não melhorou, se não responder, aí a gente vai precisar entubar o doente. Então, teve qualquer sinal de alerta, qualquer sinal de falência, isso é igual à intubação. Cuidado para não ficar retardando a intubação, tentando insistir na VNI. A VNI é uma terapêutica maravilhosa, uma terapêutica que a gente sempre vai tentar para os pacientes, principalmente paciente com DPOC, paciente exacerbado de DPOC, mas se ele não tolerar, não adianta insistir, a gente pode só somar complicações aí para o nosso doente. Então, se precisar entubar o paciente, entube o seu paciente. Mas e aí? Chegamos ao ponto da aula onde a gente vai tentar desenrolar aquelas complicações da fisiopatologia que eu contei para vocês lá no comecinho. Então, eu tô com um paciente que foi refratário às medidas terapêuticas, foi refratário à VNI, já tentei de tudo, intubei. E agora? O que eu faço? Agora é a hora que a gente precisa focar todas as nossas atenções nesse doente e que a gente vai precisar ter muita atenção às complicações que a ventilação mecânica pode causar. Vamos tentar entender inicialmente quais são os desafios de ventilar um paciente com asma e um paciente com DPOC, com base naquela fisiopatologia que eu falei para vocês. O primeiro grande desafio desses doentes vai ser a gente fazer o que a gente chama de lavar CO2. Então, eu falei para vocês que é um paciente que acumula muito CO2 por prejuízo de trocas gasosas. Então, uma das nossas missões na ventilação mecânica desse paciente é lavar o CO2. A outra missão que a gente tem, o outro grande desafio que a gente tem é controlar o alto PIP. E, por fim, monitorizar as pressões de vias aéreas. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses pontos, sobre cada um desses desafios, entendendo como consertar e quais são os riscos, e no final a gente junta tudo numa coisa só. Então, primeira coisa, para lavar CO2 de alguém, para conseguir tirar CO2, a gente precisa aumentar um parâmetro que a gente chama de volume minuto. O que é o volume minuto? O volume minuto vai ser a frequência, o produto da frequência respiratória pelo volume corrente. Então, essa aqui é a fórmula. Volume corrente vezes frequência respiratória é igual a volume minuto. Então, se eu quiser aumentar o meu volume minuto, eu vou fazer duas coisas. Ou vou aumentar o meu volume corrente, ou eu vou aumentar a minha frequência respiratória. Valores normais de volume minuto vão de 5 a 10 litros por minuto. Menor que 5, principalmente menor que 3, a gente já começa a ter retenção de CO2. E se eu conseguir manter nessa faixa, eu consigo lavar um pouquinho o CO2 do meu paciente. Quanto mais eu deixar, mais eu lavo de CO2. E é isso que vai determinar o PCO2 do meu paciente. Então, se o PCO2 está alto, eu aumento o volume minuto e ele vai cair o PCO2. Aí eu queria trazer um questionamento. O que será que é mais efetivo? Aumentar o volume corrente ou aumentar frequência respiratória? Na prática, a gente sempre vai aumentar os dois, mas um deles é mais eficaz que o outro. E o que é mais eficaz é aumentar o volume corrente. E isso se explica por um conceito muito importante que a gente chama de espaço morto. A gente já comentou disso com vocês anteriormente. Espaço morto são todas as áreas que são ventiladas, mas que não são perfundidas, que são essas áreas em laranja aqui desse desenho. Todas essas áreas passam ar, mas não tem troca gasosa. O que acontece? Só para a gente relembrar, a cada ciclo respiratório, todo esse circuito é preenchido por oxigênio. Então, tudo isso aqui está cheio de O2. No momento da expiração, todo esse circuito vai ser preenchido por um ar rico em CO2. Então, tudo isso aqui cheio de CO2. Na próxima ventilação, na próxima respiração, o que acontece? O oxigênio vai preencher tudo isso daqui
e vai vir empurrando todo esse CO2 que está no circuito para dentro dos pulmões. Então, invariavelmente, chega nos nossos pulmões, sempre, em toda a vida, uma mistura de O2 com o CO2 que estava represado aqui no ponto do espaço morto. A gente nunca respira oxigênio puro, a gente sempre respira uma mistura de O2 com o CO2. E quanto maior o meu espaço morto, quanto maior for esse espaço em laranja, mais CO2 vai chegar nos pulmões do meu paciente. Então, quando eu estou falando de ajustar o volume minuto, seja volume corrente ou frequência respiratória, por que o volume corrente é mais eficaz? Porque o volume corrente, quando eu aumento, ele usa o espaço morto uma vez só. O volume do espaço morto não aumenta quando eu aumento meu volume corrente. Ele é fixo. Mas quando eu aumento a minha frequência respiratória, eu uso o meu espaço morto mais vezes. Então, diminui um pouquinho a eficácia da minha lavagem de CO2. Outra coisa interessante da gente observar, num paciente que está retendo muito CO2 como os meus pacientes obstruídos, uma alternativa que a gente tem, uma estratégia que a gente usa é reduzir o tamanho do meu espaço morto. E aí eu posso tirar, por exemplo, esses conectores aqui. Eu conecto o filtro direto no tubo. Parece pouca coisa, mas num paciente que está muito grave, está retendo muito CO2, isso faz diferença. Então aí estão as nossas estratégias. Aumentar o volume minuto por frequência respiratória e volume corrente, sendo o volume corrente mais eficaz que a frequência respiratória, e reduzir o tamanho do meu espaço morto. Assim que eu vou conseguir lavar o CO2 do meu paciente. Então, aqui para o meu primeiro desafio, lavar CO2, eu vou aumentar o volume corrente e aumentar a minha frequência respiratória. Vamos partir para o meu segundo desafio. O meu segundo desafio era auto-PIP. Vamos lembrar um pouquinho o que é auto-PIP. Auto-PIP é o acúmulo de pressão intratorácica por um ar que não conseguiu ser exalado. Então, vamos entender passo a passo. Eu vou respirar 300 ml de ar e vou exalar 200 ml de ar. São valores teóricos. Ficou represado 200 ml de ar, ficou represado 100 ml de ar dentro do pulmão. Então, respirei 300, exalei 200, 100 ficou preso lá dentro. Tudo bem para um ciclo só. No segundo ciclo, isso acontece novamente, então tem mais 100 represado lá dentro, somados com os 100 que tinha anteriormente, 200. E vai se somando a cada ciclo respiratório, vai se somando esses 100 ml de ar que ficou residual lá dentro. Isso vai levar a um acúmulo muito importante de ar a longo prazo. Tão importante que o meu paciente vai ter prejuízo do retorno venoso por aumento da pressão intratorácica. Então ele fica tão hiperinsuflado, com tanto ar dentro dos pulmões, que o sangue do corpo mal consegue voltar para o coração de tão alta que está essa pressão lá dentro. E isso acontecendo, o paciente vai evoluir com pior hemodinâmica, com choque e com hipoxemia. A gente pode chegar a uma situação extrema que esse paciente está em iminência de parada cardíaca por conta de auto-PIP. E se isso acontecer, a sua conduta imediata vai ser desconectar o circuito, desconectar o tubo do sistema, para permitir que todo esse ar esvazie, para permitir que todo esse ar saia do pulmão. Mas isso é uma situação extremamente avançada, a gente não quer chegar nesse ponto, a gente tem medidas para fazer correção antes que o paciente chegue em situações como essa. Então, isso é auto-PIP. Graficamente é legal da gente ver também, dá uma olhada nessa imagem. Esse aqui é um gráfico de fluxo, né? Então, eu tenho a parte inspiratória e a parte expiratória. Um jeito fácil da gente reconhecer na curva se esse paciente está com auto-PIP ou não, é vendo que essa curva de fluxo, ela não bate no zero. Ela deveria vir aqui onde essa linha pontilhada. Como ela não está vindo na linha pontilhada, eu sei que essa área de gráfico, que é a área do volume exalado, é diferente dessa área do gráfico, que é o volume inspirado. Então, só de olhar para uma curva de fluxo, eu consigo reconhecer aqui que esse paciente está fazendo auto-PIP. Um jeito fácil aí de beira-leito para a gente reconhecer e conseguir instituir medidas antes que chegue em situações tão extremas como aquela. Certo, mas como que eu faço para manejar o auto-PIP? Como é que eu faço para corrigir o auto-PIP uma vez identificado? A gente precisa aumentar o tempo expiratório, porque olhando aqui no gráfico, se eu aumentar o tempo expiratório, essa curva uma hora vai bater aqui no zero. Então eu preciso permitir que meu paciente expire por mais tempo para que ele consiga exalar todo o ar que foi inspirado. Então o objetivo vai ser aumentar tempo expiratório. Como é que eu faço isso? Um jeito é reduzindo a frequência respiratória. Diminui um pouco a frequência respiratória, ele vai ter mais tempo de ciclo ventilatório e mais tempo para expirar. Outra coisa é diminuir o tempo inspiratório. Respira por menos tempo e expira por mais tempo. E outra coisa é aumentar o fluxo inspiratório. Se eu estiver aí num volume controlado, eu vou dar um fluxo maior, todo o ar entra em menos tempo, então diminui indiretamente o tempo inspiratório e o paciente tem mais tempo
para expirar. Seriam as minhas estratégias para controlar o auto-PIP do paciente. Então, vamos voltar aqui para o nosso quadro de desafios. Para eu lavar CO2, então eu tinha que aumentar o volume corrente e aumentar a frequência respiratória. Para corrigir o auto-PIP, o que eu vou ter que fazer? Reduzir a frequência respiratória e aumentar o fluxo ou diminuir o tempo expiratório. Vamos começar a perceber que aqui vão aparecer alguns problemas. Primeiro deles, quando eu aumento o volume corrente, eu vou estar aumentando a minha pressão de pico. Então, a pressão nas vias aéreas vai estar aumentada porque eu estou aumentando o meu volume corrente. Olha o outro problema importante que aparece aqui. Para manejar a lavagem de CO2, eu preciso aumentar a frequência respiratória. Mas para controlar o auto-PIP, eu preciso reduzir a frequência respiratória. São condutas completamente opostas. Como é que eu faço para lidar com uma situação como essa? Vamos continuar. Quando eu aumento a minha frequência respiratória, eu reduzo o meu tempo expiratório, ou seja, eu vou aumentar o meu auto-PIP. E quando eu reduzo a minha frequência respiratória, eu reduzo o meu volume minuto. Isso aqui é completamente oposto uma coisa da outra. Então, se eu tentar lavar o CO2, eu vou piorar o auto-PIP. E se eu tentar consertar o auto-PIP, eu posso levar ao aumento da retenção de CO2. Ainda vai piorar um pouquinho. Veja só, aumentar o fluxo ou diminuir o tempo expiratório também leva a aumentar a pressão de pico, que era o meu terceiro grande desafio, monitorizar a pressão em vias aéreas. Eu tenho duas condutas que vão aumentar a pressão nas minhas vias aéreas. Por isso que ventilar esses pacientes é um desafio tão grande, porque as condutas, apesar das duas serem necessárias, elas acabam piorando uma a outra. Seria como um cobertor curto, eu conserto uma coisa e eu pioro outra. E aí eu chego numa situação como essa, numa situação muito difícil de manejar. O que a gente faz na prática? Como é que a gente sai dessa situação? Essas condutas vão ser pertinentes para a lavagem de CO2 e essas condutas vão ser pertinentes para controle de auto-PIP. Mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer primeiro? Como é que eu vou sair dessa situação? Primeira coisa, mantenha calma. Depois, você vai analisar o que está pior no seu paciente. Qual que é a prioridade? É lavar CO2 ou é um paciente que está fazendo estabilidade hemodinâmica por auto-PIP? Vamos ver o que está pior. E aí a gente vai precisar ser tolerante com algumas coisas. A gente vai inicialmente manter um pico de pressão mais alta. Tenho duas condutas lá que aumentam pressão em via aérea, vou manter a pressão em via aérea mais alta. A gente nunca quer passar de 40, mas às vezes nesse caso a gente chega até 60 de pressão de pico. E às vezes é o que a gente vai conseguir fazer transitoriamente. Por um momento, ele está retendo CO2, mas eu vou tolerar uma certa hipercapnia, o que a gente chama de hipercapnia permissiva. Que ele mantém um pH de 7 maior que 7,2, eu vou tolerar. Não é o pH ideal, não é onde eu queria chegar, mas um pouco eu vou ter que tolerar até que meu paciente comece a melhorar, até que ele comece a responder. E eu vou tolerar um pouco de auto-PIP também, mais ou menos até 10 é seguro tolerar, sem o seu paciente fazer aí um choque hemodinâmico, uma coisa um pouco mais grave. A gente sempre vai instituir uma medida com base no que está pior e avaliar as consequências dela. Então, eu vou ficar de olho no pH, eu vou ficar de olho na hemodinâmica do meu paciente. E o que vai ser a chave para resolver esse problema, que vai fazer o paciente sair dessa situação, são as medidas clínicas, as medidas broncodilatadoras, as medidas adjuvantes. Não só a ventilação mecânica vai consertar esse paciente, mas toda a terapêutica que vem envolvida. Então, o corticoide que você fez lá atrás vai começar a ter resposta, o beta-2 que você fez vai começar a ter resposta, o sulfato que você fez para o asmático vai começar a ter resposta, e isso vai levar que seu paciente comece a evoluir com melhora do quadro e você consegue fazer os ajustes cada vez mais finos na ventilação mecânica desse paciente. E aqui eu trouxe uma imagenzinha para mostrar para vocês que todas as medidas clínicas elas são possíveis de ser instituídas, mesmo no paciente entubado, incluindo fazer puff de bombinha no tubo. Tem vários dispositivos disponíveis para isso. Aqui é só um exemplo deles de que dá para acoplar um espaçador no tubo para administrar a medicação inalatória, que é o que vai resolver o problema do seu paciente no final das contas. Tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês, um pouco desse desafio de ventilar asmático do DPOC, um pouco das medidas importantes não relacionadas à ventilação mecânica, como funciona a VNI e também um pouco de como manejar esses distúrbios e o que ficar atento no controle de cada um deles. Deixa aqui seu comentário sobre a aula, deixa aqui as dúvidas que vocês tiverem. Obrigada e até a próxima!